Quero ver seringueiro sungando no peito leite da seringa, corpo de borracha, cheiro de caatinga, suor desse homem que é trabalhador. Quando é madrugada se manda pra mata dando sem pedir um, peçado na mão já machinha a faca, esperando a hora do quebra-jejum. E lá no Tapiri. Meu nome completo eu me chamo José Pinheiro de Freitas, né? Sou da família Pinheiro, né? E tenho um apelido de infância, né? Que é Zé Bolo, né? Esse apelido, ele foi criado assim pelos meus amigos, né? Já depois do grandão. Eu sou do Vale do Juruá, né? Eu nasci no Rio Azul, Afluente do Moa. Meus pais eram Manuel Carrapicho, minha mãe Nilson, e com 5 irmãos, Francisco, Maria, Gracelina e Francisco da Chaga, mais novinho. E nós moramos lá, no Seringal, né? Sou descendente também dos Nauas, né? Que lá, a minha mãe é dos Nauas, meu pai Arara, descendente de Arara, né? Indígenas, tudo daquela região do Juruá. E nós morávamos na colocação, meu pai era seringueiro, e decidiu vir para a cidade de Cruzeiro do Sul, vir embora, que no tempo da borracha. Aí aí meu pai fez uma canoinha, um casco, né? Nós chamamos de casco, a remo, né? E descemos de morro abaixo. Me lembro, tem uma lembrança, uma recordaçãozinha, água bem pretinha. Minha família todinha, né? Ali, mamãe, papai, meus 5 irmãos, 4 comigo. 4 irmãos e 5 comigo. Daí viemos. E dessa jornada meu pai veio ter irmão em Cruzeiro do Sul. Aí por ali ficamos uma época, né? Meu pai desempregado na época, a mãe também, ninguém conhecia nada. Vinha para casa de parente, né? Ele tinha uns parentes no Cruzeiro do Sul. Aí daí meu pai entrou no mundo do alcoolismo, né? Por não ter emprego, não ter nada, aquela dificuldade, começou a virar bebedor de cachaça, de álcool, cachaça. E houve uma briga, uma questão entre família, aí ele separou da minha mãe. Ali. Aí, por meu pai não ter condições de criar, minha mãe também muito menos, e começaram a dar os filhos. Aí a minha mãe deu os filhos tudinho para 5 pessoas. Onde eu fui que eu fui ter mão lá numa senhora por nome Catita Lobão, que tinha uma farmácia. Eu me recordo muito bem, eu tinha por volta de uns 5, 6 anos de idade. A gente lembra bem, né? E daí surgiu uma família de Tarauacá, Zefa Pinheiro e o seu esposo Manuel Absalão Pinheiro. Ele teve um problema de saúde, da rancenia, que no tempo chamava lepra, né? Aí tinha lá o leprosal e as pessoas iam para esse lugar lá. Eu ainda conheci esse lugar depois de 16 anos, voltei em Cruzeiro do Sul. E olhei e vi aquele prédiozão lá afastado assim, lá no campo. Daí a minha mãe foi comprar remédio lá na nossa farmácia. Aí me viu, pequena, minha mãe Zefa, né, que me criou. Aí em conversa lá com a dona lá da farmácia, e foi se interessando por mim. Aí me pediu de volta. Minha mãe já tinha dado para ela, me pediu. Me dê esse menino para me criar, levar para Tarauacá. Aí ela me cedeu, né, para ela. Aí eu vim para Tarauacá. A razão me criei por aí mesmo, né, Tarauacá. E foi isso. Me criei na família Pinheiro. Porque eu era de outra família, mas só que por ser criado na família Pinheiro, eu peguei José, né, Pinheiro de Freitas. Então, aí ficamos ali naquela época, naquele tempo muito difícil, foi por volta antes de 1970 ainda, né? Aí meu pai é Odilon Rodrigues. Aí começou a trabalhar de empreiteiro, assim, em alguns lugares, campo, empreitar um local, um terreno para brocar, alguma coisa. E fomos vivendo assim. Ele tirou muita lenha, no tempo da lenha ainda, para padaria, no Machado, né? Que nesse tempo não existia nem motosserra.
Aí ele conseguiu um serrotão, nós chamava de roladeira, para rolar os tourinhos, partir. E aí eu fui ficando um pouquinho mais. Aí chegou meus 10, 12 anos, aí eu fui para a escola, matriculei na escola João Ribeiro, ali em Tarauacá, que é no centro da cidade, Tarauacá. Ainda hoje existe a escola lá. E fui estudando. Quando surgiu o seringalista, aí o meu pai alugou, arrendou um seringal por nome Apuanã, lá dentro do rio Apuanã. Aí, colocação de 2 barracas. Aí veio a primeira vez, ajeitou os seringueiros, aí voltou para a cidade, eu ainda estava estudando. Quando ele contou que tinha muita fartura, peixe, carne, essas coisas, aí eu me interessei. Não é que eu larguei meu estudo para... Eu fui à viagem com ele, assim, de férias, para me conhecer. E por lá eu me apaixonei pela região, muita gente, todo mundo só pensava em trabalho, né? Naquele tempo que tinha valor quem era trabalhador. Ou seringueiro, ou botava roçada, alguma coisa. Esses valores eram esses. Não existia algumas escolas, mas muito distante, longe, que ninguém nem dava nem para ir, né? Foi o tempo que o meu pai adoeceu, ele sentia um problema, acho que era gastrite, eles chamavam, né? Era uma queimação no estômago. Aí ele não pôde mais estar no seringal e veio embora para a cidade, tocar a vida, arrumava outro meio de vida para ficar melhor. Aí eu também vim junto, né? Fiquei ali crescendo naquele meio ali, muito difícil, as coisas, não é como hoje, né? Era muito difícil naquele tempo. A gente faltava roupa, calçada, tudo faltava. Até comida faltava em casa. Aí eu me interessei pelo trabalho novamente. Aí eu encontrei um homem por nome Calbi, eu já estava com uns 13 anos de idade. Aí fui para Iranepé, numa viagem de batelão. Aí eu fui como zelador, cozinheiro, sem saber de nada, mas eu enfrentei, tive coragem. Aí eu comprei minha primeira rede nova e um mosquiteiro e um lençol. Acho que você se lembra, não sei se conhece, uma franela, um pano que fazia um lençol daquilo ali. E fui à viagem de Iranepé, aí ganhei um dinheirinho, aí reparti com a minha mãe na chegada. Aí daí eu achei muito ruim, que tinha muita praga, carapanã, meruim, tudo. Aí eu não fui mais, não. Aí daí eu fui trabalhar no Rio Muru, ali bem novinho, mas eu fui com Chico Paulino. Fui bater campo, ficar como caseiro, assim, como morador de casa, né? Fazendo as coisas, carregando água e zelando, quintal, aquela coisa toda. E fiquei por ali uns 2 anos. Aí já fui ficando mais fortinho, aí vim para a cidade. Da cidade apareceu no tempo o pessoal comprando as terras ali, os Paraná. Aí estava juntando gente. E eu ainda bem novo ainda, aí eu fui e me apresentei. Quero também trabalhar. Aí eu fui para o Transual e demarquei, tinha um pessoal da picada, né, que ia no terçado na frente, e aí apareceu o antropólogo, chamado de antropólogo, com esse mesmo material aqui, né, com aquela câmera, aí medindo por onde já estava feita a picada, né, eles mediam. Aí tinha o baliza avante, que era 4 metros de altura, e tinha baliza ré. Aí eu fui trabalhar na baliza ré. Quando da baliza avante saía, eu chegava. Aprumava ali direitinho, tá, aí dava o sinal. Aí já seguia o dia inteiro naquela arrumação. Até que fizemos o seringal todinho. Aí vim para a cidade novamente. Aí foi onde surgiu os patrões pegando gente para levar para os seringais. Carlos Faria e Turiano Faria, aquele pessoal lá do Rio Jordão, da cidade, que não era cidade, ainda era, nem município não era um seringal, São João. E tinha só uma rua assim, na frente. Rua não, eram uns moradores, né? E para trás tudo mato. Aí eu me interessei para ir. Foi daí onde eu fui. Me apresentei também, já eu estava bem, com 17 anos, 16, 17 anos. E em janeiro que eu fui. Aí passou na Avenida São Sebastião, quando foi no outro dia, aí os patrões mandaram me deixar lá no Seringal, Novo Segredo. Foi lá onde
Eu fiz uma parte da canção que fala novo segredo, tenho vontade para lá, mas tenho medo. Só que lá era só os brabos, todo ano ali atacava, né? Mas eu fui assim mesmo para Seringal. Daí eu trabalhei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Só nas estradas de seringa, roçando as estradas, empausava. E comecei o corte. Ainda fiz ainda, aprendi, né, a cortar a seringa direitinho e fazia a borracha, no tempo da borracha de bola, depois que passou para a prancha. Ainda fiz 21 peles, eu chamava de pele de borracha. Aquela borracha redonda de 40, 50 quilos. Aí eu me tornei, o pessoal me gabara, rapaz, bom seringueiro, né? Eu era forte nesse tempo, novinho. E teve um belo dia, teve o aniversário do meu cunhado, o João Carlos, dia 17 de agosto. Aí todo mundo vindo para essa festa famosa do Nicolauzinho, a gente tinha muita gente, tinha 3 filhas solteiras. Aí eu me interessei também, foi o último a chegar na festa, foi eu. Todos vieram e eu vim, uma Clóvis, viemos nós dois derradeiros, chegamos já tudo escuro, que a gente, no Seringal tem essa arrumação, da gente não querer se aparecer na hora, né? A gente chega por derradeiro. Bom, aí quando eu cheguei, aí já estava começando a festa, muita gente seringueiro, e muitos índios, foi onde eu fui conhecer, o povo indígena foi dessa vez. E a festa rolou, né? E a minha esposa hoje, ela tinha por volta de 14 anos, 13, 14 anos. Aí tinham feito uma promessa para ela passar 1 ano sem dançar. No dia que eu cheguei, ela saiu na sala para dançar. Aí eu fui dançando, aí comecei a conhecer, né? Ela me conhecer também. Nesse tempo eu tinha um lado da boemia, assim, um cabelão grande. Eu cheguei lá com umas pantalonas, umas calças que eu levei da cidade, né? E um pouco diferente. Aí nós começamos a namorar. Ali, aquele namorozinho meio que escondido, acanhado. E eu, acho que por atrevimento meu, já perguntei a ela se ela queria casar comigo, né? E ela disse que queria. Eu disse, bora fugir. Aí ela disse, não, eu tenho medo do meu pai. Ela falava um pouco arrastado o português, mas eu dei para entender. Tenho medo do papai, tenho medo da mamãe. Eu digo, nada, a gente foge e tal. Mas nessa noite não deu certo, a fugida. Não ia fugir no dia da festa. E a festa continuou. Aí quando foi madrugada, aí teve uma rapaziada lá, até casado lá, o povo deu uma ciumada, sabe assim, aí eu fiquei com medo. Digo, chamei meu colega Clóvis, rapaz, vamos embora, eu vou já embora. Aquele negócio tá meio pesado. Foi mais ou menos o galo cantando, já miudando, que nós chamamos. Aí fui embora. Lá para minha colocação, que era longe de Seringal. Foi isso. Aí quando foi na outra semana, ficamos naquele ali. Digo, tu me espera, em tal canto assim que eu vou te roubar. E aconteceu. Aí eu vim, dia de domingo, aí combinei, aí voltei pro barracão de novo, aí fiquei lá no barracão, aí quando foi segunda-feira, nós planejamos tudinho. Eles iam fazer farinha, né? Aí contaram todo mundo para casa de farinha, aí eu vim, carreguei. Aí mulher. E hoje estamos com 54 anos, até hoje estamos juntos ainda. E como foi essa carregada? Vocês fugiram para onde? Bom, aí nós fugimos para. Nós íamos, o rumo era a colocação do pai dela, o nome ia Bela. Só que quando nós fomos chegar, nós pegamos um ramo, passamos um garapézinho, subimos uma terruna. Aí quando nós pegamos o planozão para caminhar, aí lá veio um converseiro, aí vieram o Raimundo Elvírio e o Eide, 2 irmãos. Aí ela conheceu, disse, bora para outro canto, que lá vem fulano, o Raimundo Elvírio e o Eide. E aí ela mesmo puxou por lá, assim, saímos fora do ramal, né? E ganhamos uma mata, aí saímos pela uma varação, aí fomos sair lá em cima, ela estava me guiando. Saímos no rio, lá em cima. Aí pegamos uma outra varação, aqui fomos lá para o Novo Segredo. Lá meu patrão, João Dedê. Aí cheguei lá com a companheira. Nesse tempo não existia mochila, era a bolsa de
encauchado, saco encauchado e a estopa, né? E as coisinhas dela e um pouco meu também. Aí nosso casamento foi assim. Aí no outro dia o patrão pegou, juntou muitas coisas, prato, colher, uma bacia e outras coisas mais que precisava. Tecido para mosquiteiro. Ele me fez o que nós chamamos uma quinzena. Aí me vendeu uma espingarda novinha, uma boita, uma calibre 20, munição, tudo. Aí me mandou deixar lá no Macedo, lá na última colocação. Disse, vai deixar, mandou um rapaz, um empregado deixar. Vai deixar ele lá, que se os índios vieram atrás, né, que tudo era indígena, o povo dela, né. Vieram atrás, eu vou conversar com eles aqui e eu acompanho. Foi junto. E assim ele fez. Uma semana, apareceu lá o pessoal para ir me buscar. Aí ele acompanhou, já foi junto. Aí não deu confusão, não. Foi muito bom. Aí me trouxeram para casa, né? Aí a velha minha sogra disse, bom, já que você agora casou com a minha filha, e agora você vai ter que morar mais nós. Aí eu não tinha outra opção, né? Digo, vou. E tu está devendo? Eu digo, tenho. Aí eu mostrei as compras que eu fiz, eu devia só isso mesmo, as compras, né? Mas a gente fazia transferência para outro seringal. Disse, não, eu tenho a minha colocação, você já o velho já. Gente boa, né? Aí conversou comigo, legal. Disse, você vai morar na minha colocação e fazer a borracha para pagar o patrão, João Dedê. E assim foi feito. A Judite, quando eu conheci ela, era uma menina bonita, sabe? Muito cabelão, tudo bem afilado e tal. E o nome dela é Judite Carlos da Silva, né? E ela com o nome Runiquim de Ibatsei. Aliás, chama de 2 nomes, Ibatsei e Namapini, que quer dizer comedor de carne. Ibatsei é como que fosse gosta de fruta. Assim. E os pais dela, o Nicolau, Carlos Caxinauá, né? Ele é descendente de branco, né? Os pais deles, na época do Felizardo Cerqueira, né? Eles trouxeram muitos seringueiros, né? E teve vou fazer essa parte aqui da história. Ocorreu uma história assim, né? Que eles queriam que os indígenas fossem seringueiros também. Aí traziam, foram para a mata, trouxeram muitos indígenas, né? Para ser seringueiro. Mas muitos deles não deu certo para ser seringueiro, outros fugiram, outros desistiu, e sobrou as mulheres, né? Aí o pai do meu sogro era solteiro na época, tinha vindo para cortar seringa. E eles mandaram chamar os seringueiros solteiros e casaram as índias com os seringueiros solteiros. Foi daí onde nasceu o Nicolau, mãe índia e o pai mestiço, né? Branco, né? E a minha sogra era Undina, filha do velho Sueiro, já filho do Felizardo, que a minha sogra já é neta do Felizardo, né? Também já pegava uma partezinha branca, o Felizardo Cerqueira era cearense. Ele era um cidadão do Ceará, né? Eu conheci só pela foto, não conheci pessoalmente, não. O Felizardo é pai do Sueiro. Isso, com a Índia, né? O que o Felizardo fez lá na região? O Felizardo, pois é, aí ele fez, ele era seringalista, né? E botou os índios para cortar seringa e não deu certo, né? Aí um bocado de gente foi... Me lembrou muito bem, agora me recordei. Eu voltando lá para a cidade de Tarauacá, né, nessa história, eu era pequeno ainda, meu pai, o Dilon, quando nós viemos do Seringal, Santa Luzia, ele comprou uma casa ali, que hoje é o Hotel do Palmeiras, ali naquele local. Aí botou um comérciozinho, aí tinha umas coisas na prateleira, tinha um balcão, aí tinha uns amigos dele, e onde surgiu aquela música, deixa eu ver, meu Deus, me lembrar, que falava assim, deixei meu rancho na beira do rio, meu amor veio comigo morar, a saudade... Aí eu aprendi essa canção, aí eu cantava essa canção, né? Aí um dia eu cantando, ele disse, os amigos dele assim, estavam numa bebedeirazinha, aí disse, rapaz, esse menino, meu filho vai ser cantor.
Aí me chamou, José, vem cá. Aí eu, senhor, canta aquela canção que tu gosta de cantar para me ouvir. Aí eu, meu Deus, eu entrei para debaixo do balcão, fiquei ali de coquinha. Aí cantei, só que eu não me recordo mais essa música toda mais. Eu sei que tem esse pedacinho aí, né? A saudade está me matando, né? E agora, meu bem, foi embora, não sei se vai voltar. Aí foi assim. A minha primeira canção foi essa aí. Daí eu me inspirei mais um pouco naqueles livrinhos de cordel. Aí eu comprei aqueles livrinhos, eu gostar muito de verso, rimado, e tem muito ali, né? Aí eu comecei a fazer os versos. Bom, ainda lá eu com uns 13 anos, dentro dos 14, aí surgiu um sanfoneiro. Eu conheci o Isídio, o irmão dele, depois veio o Pedro Abreu, novinho, mas já aprendeu com o Isídio, né? E naquele tempo rodava muito ali as músicas, assim, violão. Não existia teclado, eu nem conhecia, ninguém conhecia. E eu comecei a fazer os versos rimados e botava a melodia em cima daquilo ali. Tem uma época que eu fiz e foi interessante. Eu escrevi nos papéis lá. Eu digo, vou fazer e saí mostrando para as pessoas. As pessoas se interessaram. Rapaz, cara, tu leva jeito para música, alguma coisa assim. A gente, quando é novinho, tem uma memória, né? Bem boa. E foi assim. Daí, foi na época que eu vim para o Seringal, cortar seringa, e não tinha outra coisa a fazer. Era final de semana, fazer uma caiçuminha para beber, no lugar de bebida alcoólica, cachaça que não existia, né? Para nós não existia, não. Aí as mulheres sabiam fazer, né? Aprenderam com os campos, os achaninca, aquela caiçuma forte, que dá até pó, né? E a gente começou, aí eu comecei a fazer. Bom, aí eu fui um jogo de futebol no Rio Tarauacá, varei do meu rio, Jordão, Tarauacá. Por lá encontrei, lá no Boca de Pedra, vários cantores, aquelas pessoas cantando. Gente conhecida do nosso meio de lá mesmo, como eu conheci o Antônio Luiz, eu conheci o Raimundinho do Coco, fazendo aquelas músicas e cantando. Só que eles faziam baseado na música dos discos, né? Dos LP. Aí eu voltei, agora eu vou começar a fazer música também. Aí inventei de fazer música. Assim mesmo, só na batucadinha mesmo. E para a estrada de seringa, na estrada é bom, a gente se concentra bem, né? Aí foi nascendo as músicas, foi nascendo aquela inspiração de música. Foi da vez que eu já tinha casado, já tinha filho, e já tinha nascido a Rosa, a Raimunda, só, as duas crianças. E o Gautama, que era bem novinho. Aí surgiu um convite para vir para Rio Branco, juntaram cada seringal, são 6 seringais, cada um tinha que botar um agente. Escolheu um para ser agente de saúde, lá para cuidar do povo. Aí me apontaram, o cacique me apontou, que era o Cian Caxinauá. Eu morava no Seringal Belo Monte, com eles lá. Aí ele disse, mas quando meu sogro adoeceu, ele pegou um derrame, paralisia, né? Aí não tinha quem cuidar da casa. Aí agora eu pensei, rapaz, eu não vou deixar, não vou não. Por causa que eu não vou deixar meus filhos passar fome, não tem quem caça, não tem quem pesque. Aí, nesse tempo, o meu sogro era bom ainda, veio e nós encomendamos, ele levou um violão. Já de mim, violãozão. Aí nós começamos, eu e ele, os filhos dele, fazer. Ele sabia um pouquinho de violão. Aí foi passando para nós e nós fomos pegando. Aí foi onde nasceu a música. Fiquei sozinho, muito triste a cantar, peguei meu violão e comecei a tocar. Todos os ouvintes que estão me escutar, prestem atenção que der indígena eu vou falar. São 6 seringais, tudo bom de trabalhar, mas eu dou o segredo, é o coração do lugar. Porque lá é o seringal melhor de leite, as cabeceiras lá. Seu sogro, ele já tocava um pouquinho. Então, como é que, por exemplo, sabe como ele teve contato com o violão? Como é que esses instrumentos chegaram primeiramente lá? Sim, ele contava, né, que ele não sabia de nada. Eram 3, na verdade. Era ele, o Nicolau Costa, Nicolau Costa, Carlos e o outro Nicolau Costa. E o Dornelli. O Dornelli
ainda existe hoje, bom de violão só, indígena. Aí vieram para as Alagoas, eles sabiam fazer o Ribamamora, que era o seringal, o patrão das Alagoas, né? E juntava muita gente, inclusive os índios, para descer na balsa de borracha, que não tinha embarcação para carregar, né? Fazer aquela balsona de borracha. Aí eles vinham de dois em cima daquela balsa, descendo o rio, chegando em Tarauacá. E eles conheceram algumas pessoas em Alagoas que tocavam violão, né? Já os brancos, né? Aí, por ali, pegaram aquela batida, né? E o Nicolau interessou-se também e aprendeu um pouco. Não sabia muito, não, mas ele tocava, fazia umas 2, 3 posições por ali. Nós formamos nosso próprio baque, né? Que a gente não tinha conhecimento com o outro baque. Aí nós fazia conforme a música, né? A gente ia, se fosse shot, era shot, se fosse samba, era samba, se fosse marcha, era marravechadinho, e nós chamávamos de baque. Baque esse, baque aquele. A gente nem usava, né? Como é que a gente diz? Fulano baque, fulano e tal, assim. Baque de shot, baque de samba, baque de valsa. Aí a gente tentava fazer. Falava desse jeito? Falava desse jeito, já baque. Fiquei sozinho, muito triste a cantar. Peguei meu violão e comecei a tocar. Todos os ouvintes que estão a me escutar, preste atenção que Dari diz, eu vou falar. São 6 seringais, todos bons de trabalhar. Mas o novo segredo é o coração do lugar. Novo segredo. Tenho vontade de ir pra lá, mas tenho medo. Novo segredo. A tua história se transforma no enredo. Boa Esperança é o primeiro seringal. E mais adiante se destaca o todo bode. Subindo o rio, encontrar lindas morenas. A grande sede que se chama Três Fazendas. O Belo Monte é o quarto seringal. Lá tem muitas farturas, tem um belo pessoal. Subindo o rio, encontramos o bondoso. Novo segredo é o fim do Rio do Ouro. Os bravos atacam sem ter dó nem compaixão, levando tudo quanto é da população. Pobre trabalha para suas coisas aumentar. Os bravos levam e não precisam mais trabalhar. Pobre trabalha para suas coisas aumentar. Os bravos levam e não precisam mais trabalhar. Essa é a história como nasceu a canção Novo Segredo, né? Nós chamávamos os bravos, né? Os índios de bravo, né? Que é os isolados, né? Que todo mês de agosto, no verão, né? Eles apareciam ali. E se tivesse uma casa, uma moradia, não tivesse ninguém, quem tivesse, eles levavam. Então o conflito era esse, né? E antes de eu chegar, teve até morte, né? Mataram os isolados, flechavam, como tem a história lá da colocação Cipó, né? Que foi morto um casal na flecha. E assim foi. E depois foram ficar assim, se acostumando, né? Já no meu tempo não teve mais essas coisas mais, né? Que eu não alcancei mais. Sim, se topasse uma casa vazia, sem ninguém levava, mas morte não teve mais, não. Sim, hoje, por conta de que fizeram aquele posto lá ali no Douro, do Tarauacá, e o Meirelles, tem até a história dele, que fundou aquele posto ali de proteção a eles, né, os arredios, não deixa mais, os brancos sim, eram todos embora, ficou só eles para lá, e não teve mais conflito, não. Com ninguém, nem roubo, nem nada, né? Como o senhor contou a história da Dona Judite, tem a música que o senhor fez para ela, não foi? Tem aquela música, deixa eu ver se eu me lembro. Morena do Iuraiá. Isso, tem... meu Deus,
Não, eu acho que aquela... Eu vim de lá, Ah, eu vim de lá. né? Entendi. Ah, sim, o senhor contou ontem. Não, então, eu não acho que não é nem essa, fui na beira-mar. Foi na beira-mar que eu cheguei, ela estava trabalhando, lavando as coisas, né? Os vasos, na mobília de casa, né? E os dois irmãos dela assim, pertinho. E quando eu cheguei de uma vez, que eu disse, vamos, agora chegou a hora, vamos embora, vamos fugir. Ela disse, eu acho que eu já desisti. Eu digo, não, a hora é essa, vamos embora. Aí até que eu conquistei ela de novo. Aí ela subiu na casa, juntou as coisinhas dela e eu botei na minha bolsa e fomos embora. Tá bom, vamos lá. Foi na beira-mar. Foi na beira-mar, lá, 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 foi na beira-mar. Foi na beira-mar que eu encontrei você. Foi na beira-mar, lá, lá, foi na beira-mar, lá, lá, foi na beira-mar que eu encontrei você. Foi na beira-mar, tudo isso é legal. Nossas canções de amor passa pela Nacional. Sabendo disso, sei que vou me conformar. Pelo jeito que eu tô vendo, vou pra lá de Bagdá. Foi na beira-mar, lá, 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 foi na beira-mar. Foi na beira-mar que eu encontrei você. Foi na beira-mar, lá, 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 foi na beira-mar. Foi na beira-mar que eu encontrei você. Foi na beira-mar, tudo isso é legal. Nossas canções de amor passa pela Nacional. Sabendo disso, sei que vou me conformar. Pelo jeito que eu tô vendo, vou pra lá de Bagdá. Sabendo disso, sei que vou me conformar. Pelo jeito que eu tô vendo, vou pra lá de Bagdá. Não era nem mar, era um rio, né? O Rio Jordão, mas eu botei ali como que fosse um mar. Encontrei ela ali, né? E desse jeito que aconteceu nossa história de casamento. E a outra também, né? Eu vim de lá, eu vim de lá. Essa daí foi quando eu já fui cortar, já com a intenção de ganhar dinheiro, né? Digo, eu posso cortar seringa para ganhar dinheiro. Vim de lá, vim de lá. Aí eu fui também fiz essa canção. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá. Na esperança de um dia voltar. Eu vim de lá, foi pra ganhar dinheiro. Seringa não dá camisa a ninguém, são coisas de forasteiro. Eu tenho trabalhado demais. Meus filhos pequenos não podem me ajudar. Graças a Deus sempre fiz o que Deus quis. Arranjei um grande amor e aqui eu sou feliz. Graças a Deus sempre fiz o que Deus quis. Arranjei um grande amor e aqui eu sou feliz. É também baseando, né, no meu casamento. Vamos fazer a do seringueiro? A do seringueiro, eu quero ver seringueiro, né? Porque aquela outra do seringueiro é um hino já da região Chico Mendes, né? Mas essa daqui foi minha, da minha ousadia de fazer música. Essa música nasceu aqui, já naquele tempo da união do índio e seringueiro. Eu vim pelo sindicato, já estava na cidade. Aí veio o Sideni, que já faleceu, ele era o presidente do sindicato. Chaga Batista e demais e tal. Aí nós, bora fazer uma música, lá nós se hospedamos ali na Bola Preta ali, tinha aquele, acho que centenamento, né, aquele lugar ali. Nós ficamos lá no quarto lá, e bora fazer uma música para nós cantar lá era lá no ginásio coberto, lá da Sobral para ali. Aí nós sentamos ali e nós fizemos essa música ali. Nasceu essa música, que era
Quero ver seringueiro sugando no peito leite da seringa, corpo de borracha, cheiro de caatinga, suor desse homem que é trabalhador. Quando é madrugada se manda pra mata dando sem pedir um, caçado na mão já machinha a faca, esperando a hora do quebra-jejum. E lá no tapiri ele fica pensando naquela menina que faz sua comida e faz sua sina, de noite ela faz sua borracha esticar. Ele colhe a borracha que desce no corte, escolhe na bica. No fogo ela se enrola, depois ela se estica. Ela vira sapato, liga de cabelo, bolsa de velhinho, balão de criança, pneu de navio, vira até camisinha. Nessa hora que a gente cantava, que eu falo, pneu de navio, aí o Fidani mandava parar o violão. Navio, aí ele falava, navio não tem pneu? Aí ele continuava de novo, assim. Era só para dar uma brincadeira, sabe? A gente continuava a música de novo. Esse hino aí já é uma tradição bastante conhecida, né? Que muitas gente cantavam, hoje não cantam mais, né? Vamos dar valor ao seringueiro, né? Quem fez? Eu não sei, nós achamos ela por aqui. Eu acho que já teve uma pessoa do lado de Chapuri, naquele tempo do Chico Mendes, né? Que fez essa canção. Aí nós aprendemos dessa mesma jornada que nós estávamos aí. Porque era assim, cada qual tinha que trazer uma canção para mostrar, né? E aí nós aprendemos essa cantiga e nós adotamos ela. Vamos dar valor ao seringueiro, vamos dar valor a esta nação, pois é com o trabalho desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião. Vamos dar valor ao seringueiro, vamos dar valor a esta nação, pois é com o trabalho desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião. Fizeram a sandalinha, fizeram o chinelão, inventaram a botina que a cobra não morde não. Tanta coisa da borracha que não sei explicar não, encontrei pedaço dela na panela de pressão. Tanta coisa da borracha que não sei explicar não, encontrei pedaço dela na panela de pressão. O hino do seringueiro. E levei ela lá pro lado do Jordão, quando eu estava para lá, morei para lá. Depois, antes de que eu voltei de novo, né, por lá, aí a gente cantava isso aí, era um sucesso. Marchazinha, que o povo do interior gosta muito de marcha, né, os mais antigos. Essa marchinha. Às vezes, se a gente tocasse uma bossa nova, alguma coisa assim, uma coisa, música lenta, ninguém... Mas quando tocava um shot ou uma marcha, todo mundo levantava para dançar. Na verdade, o Macedo levou essa música para nós, ele era antropólogo, né, junto com o Terry, os mais antigos, ele, o Terry, Chico Chinu, aparecendo naquela região ali. Aí o Macedo já tinha também aquele donzão de tocar, né, e cantar, né. E ele levou as músicas para nós conhecer, aí nós aprendemos algumas. Eu quase me lembro mais, mas cantemos muitas músicas do Macedo, né. Como lá para a banda que eu moro, tinha Turrané Caracapá, né. Tem uma bosta da noite, Mariri para se dançar, isso é Macedo. Vamos fazer essa? Vamos. Lá pra banda que eu moro, Turrané Caracapá, tem uma bosta da noite, Mariri pra se dançar. Ai, a Chinauê, Tipacho Rondoá. Ai, a Chinauê, Tipacho Rondoá. Sou filho de Nanim do Abacaxinauá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Ai, a Chinauê, Tipacho Rondoá. Ai, a Chinauê, Tipacho Rondoá. Inclusive, essa música ele pegou nos nomes indígenas, ó. Lá para onde que eu moro, de Tinturrana e Xaracapá, que é um lugar muito distante, né? Um lugar meio curto. Aí a Chinauê, Tipacho Rondoá, moças bonitas, né? Sou filho de Inanim. Inanim é um tipo de parente, sabe? Que chama de Inanim. Isso como que fosse cunhada. Inanim. Doá somos nós, né? Da boca é Caxinauá, entre Caxinauá. São essas linguagens que ele usou para fazer a música, né? Ele aprendeu essas palavras e formou a música. Aí tem a Terra de Tantas Aldeias, né? Também. Ele cantou também.
nós. Como é que é esse negócio de tocar violão e cantar na língua? Era proibido falar a língua indígena nos seringais? Não, era não. Lá no, por onde eu morei, na região do Jordão, não. Não. Agora, só que o povo não sabia falar, os brancos, que nós chamamos de branco, né? Os nauás, não sabia falar a língua ranchacuim, e nem os indígenas, só os antigos, que já tinham contato com os brancos, né? Mas os mais novos, não. Que os mais novos que deram esse avanço na música, né? Que quando eu comecei a fazer essas coisas, foi tipo assim um sucesso. Todo mundo queria fazer também. Todo mundo queria fazer. Eu também, outra coisa que eu levei para lá, assim, o futebol. Eu fiz um campo, num Campo Verde, de frente à minha casa, na Buchela. Aí eu batizei como Campo Verde. Aí o Cian veio para a cidade, aí eu tinha um saldo na mão dele, de borracha, e levou um colchão de casal, um rádiozinho daqueles pretinhos, e motorrádio, né? E uma bola, uma bola de... Foi a vez que o povo foi conhecer essa bola de como é que chama? De couro, né? Bola oficial mesmo. Que nós usava a de seringa. Fazia no litro, enchia. Aí quando estava bem grandona, como que fosse um balão, aí enrolando a capa da bacia, né? De fumar a bacia ali. E aquela capinha a gente saía enrolando, que ia ficar boa. Vamos fazer ela, Tia Riuá? Lá onde eu moro, Caiaqueriuá, canta, canta, pupusada, desperta estacará. Também desperto e começo a imaginar, pensando que já é hora de também me levantar. Pego a estopa, balde, faca de seringa, põe a faca de bainha e começa a caminhar. Corto o espigão, lá no rodo, 2 voltas eu vou dar. Quando é de tardezinha, ponho o leite pra coalhar. No outro dia, biba e botzão, saca aí. O leite que eu coalhei, ele fica por aí. Dou o rodo e fecho em casa, depois vou desenquiar aí. Dou o rodo e fecho em casa, depois vou desenquiar aí. O Iboibuçá de Sacaí é uma estrada, é bem baixo, Iboibuçá de Sacaí, eu vou buscar o leite. E Tsincaí é imprensar, na língua dos brancos, né? As festas tradicionais, né? Era seringal contra seringal, não era seringal, no tempo era seringal mesmo, depois que virou pau-aldeia, né? E eles faziam assim, o povo daquele seringal ia caçar. Combinava, né? Tá, vamos fazer a nossa dança aí. Aí todo mundo ia caçar para adquirir caças para brincar. Amuquinhava lá na mata mesmo, lá onde fosse. E quando chegava em casa, no canto que ia ter o Mariri, aí todo mundo se enfeitava, chegava à noite, né? Sempre era de noite. E se enfeitava com aquelas palhas, todo mundo se pintava. E vamos cantar, rodando, cantando, né? Inclusive, eu sabia alguns pedaços, mas a gente vai saindo da memória, mas eu sabia um pouco. Da entrada começa assim, ranche, bitaná, ho, taná, ho, aí, querendo dizer assim, meu cunhado tá chegando, porque a brincadeira é mais com cunhado e cunhadas, né? Os outros povos a gente respeitava, né? Cucã, que é sogro, Atim, que é filha e sogra, a gente era por lá. Mas e Nani, e Cucã, Chai, dá os rodos, né? Então, a gente, bitaná, ho, aí, yanti, bitaná. Aí o outro responde, bitaná, ho, aí, chaquebura que não ia, chuquebura que não ia, bitaná. Aí vai cantando as coisas, o nome das coisas, né? Dos objetos. Digamos, a gente canta o mudubim, fala no mudubim, que é tamar, né? Tamarro aí. A cana, o milho. Porque o Catianauá é para batizar a plantação, sabe assim, para dar prosperidade naquela safra, né? Essas festas para isso.
na hora da alimentação, aí cada qual tá com o seu paneirinho ali, quando mais é cabeça de animal. Aí o cara pega uma cabeça aqui, aí lá no cunhado dele, no Chai, entrega, aí o Chai recebe, aí corre lá no dele também, e faz do mesmo jeito do outro. Agora, eu só não me dei muito, fui por a brincadeira de beber a caissuma, né? Eles enchem um vaso do tamanho que for mesmo, né? E a gente tem que tomar todinho, sabe disso, né? Então aí eu tenho estômago que aguente, né? E aí bebe com muita luta e faz o outro do mesmo jeito. Era assim, nossa brincadeira. Era brincadeira. O senhor foi morar com a família da Dona Judite. Foi. Então o senhor é Chai. Sou Chai. Conta pra gente o que é o Chai. Na verdade, o Chai, a gente considera dentro de casa, assim, os cunhados, né? Digamos, os irmãos da minha esposa são meus Chai, né? Chai. E eles me chamam de Chai, né? Agora, a minha cunhada eu chamo Inanim, né? As mais novas e as mais velhas, Banum. Que também é cunhada, mas Banum, né? Sendo mais velho do que eu. E o sogro chama de Cucã. E o sogro chama Deice. A sogra nós chamamos Ati. E a sogra chama nós Duan. Eu Duan. É a família, né? Aí vinha a parentela de longe, né? Que fica na mesma coisa. Cucã, Chai, tal. Epan é tio da minha mulher. É como que fosse meu pai, porque o casamento indígena, ele se deu assim. Eu tinha a minha filha, eu ia buscar o filho do meu Chai, do meu cunhado, né? Para casar com a minha filha. Era assim, aí ficava naquele respeito, aquela coisa toda. Quando eu tivesse filho, homem, aí o meu cunhado vinha buscar para casar com a filha dele. Era uma troca de casamentos, né? E nessa troca tem um carnal, esses negócios que tem a ver com o Inubaquê, do Abaquê. Isso, do Abaquê é uma linhagem. Eu sou do Abaquê, né? No meu caso, sou do Abaquê. Já a minha esposa, ela é Inani, né? Do Abaquê. Então, eu sinto hoje assim, a ausência de instrumento. Às vezes eles não estão mais fazendo conta dos instrumentos que era antigo, né? Os passou, digamos assim, o teclado, né? Toda a sanfona, como o mestre citou ontem, já estamos esquecendo e tal. Mas o desafio é esse, nós ter coragem e força de vontade de ir lá pegar o instrumento e tocar, porque muitas vezes sozinho não dá, é meio ruim. Às vezes o Santinho ali, ele reclama, rapaz, vocês têm que vir aqui pra gente se reunir, porque senão nós vamos esquecer. E esquece mesmo, né? Senão a gente não vai mais, né? Depois daquela pandemia da corona, o pessoal se ausentou e ninguém não vai mais tocar, né? Então, quanto mais a gente aperfeiçoa o instrumento, né? Tá ali, a gente tá mais ligado, né? Até para cantar é tudo. Se a gente abandonar a cantoria, a gente não se lembra mais. O Santinho, ele, assim, como por conta de que os mais novos hoje, ele reclama na casa dele, que ele tem um bando de neto, filho ele ainda tem ainda, um bocado ainda. E não querem. Os instrumentos dele tá tudo ali. Um monte de instrumento. E só sanfona ele tem 4. Mas não tem um. Aí eles vêm no final de semana, vender a farinha, vender alguma coisa. Mas ninguém se interessa de jeito nenhum para pegar um instrumento daquele, menos para um chequezinho, menos alguma coisinha para acompanhar. Ele repõe, meu Deus, está acabando. Pessoal, vocês... Ele reclama assim, que não tem ninguém para fazer mais isso, né? Para mim é uma grande experiência que assim, muito renovada, porque antes eu era chamado assim para tocar no Seringal, né? Esse forrozinho de final de semana, assim. Mas agora com vocês aqui, que a gente me chama de vez em quando, e aquela viagem que nós fizemos marcou muito ali, foi uma linda coisa muito maravilhosa. Eu vou dar o resto da vida aquilo ali, aquele encontro com outras pessoas, né?
outros mestres. Ontem eu fiquei pensando, meu Deus, como Deus é bom colocar a gente no meio desse povo aí, que eu ia falar só no Osmar do Cavaquinho, né? Vi muitas músicas dele, né? Mas eu não conhecia o homem, ontem eu conheci pessoalmente. E fora daqui, como que é a valorização? Fora do Acre, eu acho o que a gente vê assim, tem mais valor do que para cá. Para nós tem. Porque as pessoas ainda convidam, né? E tudo, ainda fazem shows, né? Por aí, mas para nossa cidade mesmo tá ruim. É tanto que lá tem tanto cantor, como o Zé Pretinho, o Diouro. O Diouro fica, não sei se você já ouviu falando de Diouro, canta que só, tudo, mas não tem valor ali, não. O Zé Pretinho também não. Qual o conselho que o senhor daria para um jovem daqueles que estava antenado sobre a música? Olha, daria sim por dizer para eles, né, que é importante a gente cultivar a música, né? Porque a música ela vem do sentimento do coração, vem da mente da gente, né? É muito bom quando você canta. Tem até um ditado que diz que quem canta seus males espanta, né? Então, se a gente parar tudo, a gente vai pegar a depressão, a gente vai esquecer de tudo. E, como eu falei lá no Santinho, muitas vezes chega gente por ali e tem tanto instrumento, mas ninguém sabe pegar um instrumento daquele, nem quer. Fulano vai aqui, não sei não, isso despreza, né? E não dá valor às nossas músicas, que são... Tem o Celino lá, não sei se tu ouviu falar do Celino, acho que é o Celino, tá se matando na bebida, atrás de cantar por ali, alguma coisinha réia. Mas serve de mangol pros caras, de palhaçada. Meu Deus, eu tenho pena dele. A arte poderia ajudar a regenerar muito. Isso, poderia ter ali um centro ali, né? O pessoal, a prefeitura, para tirar aquele povo dali, né? Quem eu vejo assim que está na linha de frente ainda é os evangélicos. Faz lá na varanda do mercado, todo domingo eles se reúnem, né? Cantar os louvores, né? E às vezes as pessoas chamam a gente lá para casa, assim, como agora antes de eu vir para cá. A Deise Figueiredo, que é a mãe da vereadora Camila, me chamou para me reunir lá os amigos para fazer um louvor lá no aniversário dela, né? Nós fomos lá até 9 horas. Aí eu acho assim, o Bach, ele se encaixa nessas nossas canções feitas tradicional, né? Porque essas que a gente tenta imitar os cantores, mas a gente nunca tem o Bach deles, né? Então o nosso Bach é nas nossas canções feitas daqui, cantada pelas colônias, cantada pelos rios, cantada assim nos rios que você vê, que nem aquela canção que eu canto, Subi o rio, varejando num barquinho, tão diferente essa nossa embarcação. Uma pescaria que eu fui lá e fiz a música, né? Então eu acho assim, porque se nós fosse inspirar, assim, pegar essas outras musguinhas dos camaradas por aí, que não tem mais nem letra, tem só 2, 3 coisas ali e fica só daquilo mesmo. Adotaram um tal de pancadão lá por lá, só é tum, 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 tum. Não tem história não, essa... Então, a história do tambor, né? Esse eu passo um pouco da história do tambor. Tamborins. No meu tempo, eu conheci os tamborins, esses tamborzinhos, já lá no Seringal, né? Eles praticamente eram mais feitos pelos campas. Os campas que adotaram esse negócio dos tambor, porque eles tomavam pirientes, que eles chamam de pirientes, a caiçuma, já o caixinal chama mabush, e chama pirientes. E a noite todinha cantando suas canções, e também quando tinha noitada do chá, o daime, né? Nós chamávamos de cipó. Cipó. Bota tomar cipó hoje, vamos. Aí a gente agitava os instrumentos, o tambor estava no meio. É que para cantar chorara, chorarinha, o seu Mano Pedro cantou muito, né? Essa canção rodou por muitos estados, não foi? Chorara, chorarinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinha. Isso que é canto para chamar a energia, né?
ficar mais bacana. Qual a primeira vez que você ouviu Ararinha? Muitas vezes, né? Não sei quem levou essa canção da Ararinha lá para Jordão, né? E na rodada de Daime tinha essa canção, né? Aí depois, e com muitos anos, eu vim aqui, né, no centro de Daime aqui, era só mata por aqui. O Luiz Calixto tinha um carrozinho vermelho, acho que não era Pampa, não, um carrinho de carroceria. Aí nós viemos ajudar ele a fazer a campanha dele aqui. Aí tinha o Dedé, o motorista dele, aí andava com nós, todo canto. Aí nós viemos, o Terry convidou pra gente vir aqui, ver a noitada. Aí eu achei bonito, tudo, o pessoal tomando daime, aquela canção, né? Aí eu ainda estava com a memória boa, e até que eu aprendi bem umas duas, né? Eu estou ouvindo da floresta com meu cantar de amor. É muito bonita essa canção, né? Foi bem, foi isso. E o tambor é isso, né? Ele nasceu lá mesmo, lá da nossa região. E esse tambor aqui, como é que o senhor fez ele? Esse tamborzinho aqui, a gente pega o mamão jaracatiá, né? Que é uma árvore da floresta. E tem esse miolozão aqui, né? Aí a gente tira direitinho e forma o tamborim. Aí, ele é de mamão jaracatiá, da árvore. Aquela da despedida do Jordão, né? Que vou deixando a nossa área tão boa de morar, pra ficar distante das terras de Udiraiá. Udiraiá, para quem não sabe, é o rio. Chama-se de Udiraiá. Vou deixando. O senhor fez essa música quando o senhor saiu de lá? Foi, para quando eu já vim embora para a cidade, né? Porque eu tinha meus filhos já tudo grandinho e não tinha escola lá. Aí eu digo, meus filhos para estudar. Né? Aquela aventura zona. Vou deixando nossa área tão boa de morar, pra ficar distante da terra do Udiraiá. Vou para a cidade pra tomar café com pão, ficar distante das pescarias do Jordão. Viver vida de branco é duro de acostumar, na cidade ninguém dá nada, de tudo tem que comprar. Os parentes lá da mata que pensaram em vir pra cá, não tem caça nem tem peixe, nem tem terra pra plantar. Vou deixando nossa área tão boa de morar, pra ficar distante das terras do Udiraiá. Vou para a cidade pra tomar café com pão, ficar distante da pescaria do Jordão. Viver vida de branco é duro de acostumar, na cidade ninguém dá nada, de tudo tem que comprar. Os parentes lá da mata que pensaram em vir pra cá, tem caça e nem tem peixe, nem tem terras pra plantar. Os parentes lá da mata pensaram em vir pra cá, não tem caça e nem tem peixe, nem tem terras pra plantar. Do cantina, né? Do cantineiro, né? Isso já era quase criticando-se os patrõezinhos, que era de patrão viraram cantineiro, né? Não era mais barracão e nem era mais... Era cantina. E por que isso teve essa crítica? Assim, por causa que a borracha... A gente não ganhava dinheiro, não dava nada, ninguém sabia para onde ia a nossa borracha, só entregava lá e... Chegou a hora, temos mesmo que partir. A nossa área com certeza vou deixar. Faz tanto tempo que vivemos nessa luta, fazendo borracha aqui no Rio de Udiraiá. Trabalhei tanto, só dá para os cantineiros, o pobre do seringueiro nunca pode melhorar. Tocar este, os preços são de amargar, ninguém mais controla as coisas pra banda de cá. Ninguém tem pena do coitado do irmão, a FUNAI não sabe disso, quem vai lá não conta não. Ninguém tem pena do coitado do irmão, a FUNAI não sabe disso, quem vai lá no canto. Era isso. Então era uma criticazinha que eu fiz na canção, né? Que os cantineiros já estavam só crescendo, e aí os seringueiros nada. Aí eu fiz essa musiguinha. Do tempo do cativeiro, eu me lembro bem assim, é que só dava para os patrões, né? Na verdade, as seringueiras eram plantadas pela natureza, né? Mas quando o cabra chegava para ser patrão lá, a primeira coisa que ele proibia era do seringueiro não produzir roça nem nada.
cortar a seringa. Porque para eles venderem a farinha, que só era a farinha que vendia é mercadoria, né? A mercadoria vinha de fora, de baixo, né? Que nós chamava. Mas o seringueiro não botava roça nem nada por conta de que tinha que dar lucro para o patrão, né? E a seringa, por cada parelha de estrada, eles cobravam 70 quilos anual, né? Se fosse duas estradas, 3 estradas, era aquela quantidade. Tinha 70 quilos por estrada. O cara tinha que pagar. Era descontado ali no acerto de conta. Então virava um tipo de escravidão, né? Para branco e índio também. E a mata, a floresta, a seringueira da floresta aí. Ninguém plantou, quem plantou foi a natureza, Deus, né? Mas tinha que fazer isso. Então eu achava isso uma escravidão, né? E a gente não tinha o direito de tirar 1 quilo de borracha para fora, para vender em outro lugar. Por mais que não tivesse o que a gente precisasse na cantina ou no barracão, não podia tirar. Aí, com uns anos, foi surgindo um marreteiro, né? Aqueles marreteirozinhos. Aí a gente começou a roubar da gente mesmo. Você fazia um princípio aí, 30 quilos que dava para carregar nas costas. Varava de um lado de um rio para o outro, para ir vender lá onde tinha o que você queria. Principalmente a munição, né? Munição, que a gente não podia faltar com a munição. Pólvora, espoleta, cartucho, que era para caçar para sobrevivência, né? E outras coisas não fazia muita conta não, tipo roupa, essas coisas. Calçado nem se falava nesse tempo, mas era mais o querosene, o sal, a espoleta, o chumbo, pólvora, era isso. Como essa situação ela influenciou na alimentação, na culinária, tem a culinária indígena, né? O indígena fazer as comidas dele, como é que... Para mim foi engraçado essa parte aí, porque quando eu cheguei logo de novinho, né, que eu entrei para trabalhar com o patrão lá, no Novo Segredo, eu passei pela comunidade indígena, né, eu passei num lugar que estava tendo uma festividade lá, umas comemorações, onde tinha o mudubim torrado, tinha aquele potezão de caiçuma muito grande. Eles estavam naquela brincadeira, né? Brincando. Aí me deram um pouco de mudubim. Eu botei na minha mão, aí eu provei. Não gostei não. Aí não foi na frente deles, mas quando eu saí, eu joguei tudo fora, de burro, né? E depois eu voltei a cultivar o mudubim quando eu me casei, né? Aí eu fui participar de tudo que os indígenas participavam. Da caçada, da pescaria, das plantações, né, o tal roçado. Aí eu me senti bem, me senti muito bem porque eu já vi muita fartura, né? Na casa da minha sogra, do meu sogro, não faltava os potezão de caldo de banana, com mudubim, a própria pamonha de mudubim, torra mudubim, e as mulheres pisavam naquele, chamava moinho, era um tipo de moinho que tinham. Aguidar era o nome. E pisava, fazia aquela pamonhazona. E a alimentação era assim, macaxeira cozida, e não podia faltar. A macaxeira, o mudubim e a caiçuma, todo santo dia. Tinha que ter na mesa dos indígenas. Andar no mato é assim, você pega, marca o rumo, né? A gente não tem bússola, né? A gente vai pelo rumo, pelas águas, né? A gente pode fazer um caminho para sair no Garapé fulano de tal. Aí o que a gente faz? Leva 2 ou 3 pessoas. Aí um fica lá, em certo meio, aí grita pro outro, né? Na verdade, 3 gritam. E o outro responde. Ih! Aí toca. Aí quando chega lá, para ver se está torto, se está aprumado. Torna a gritar de novo. Aí o outro. Aí vai. Até que no terceiro grito, a gente já vai chegando perto do outro companheiro. Aí isso se torna um pique, né? Chama de picada, né? E andar no rumo também, que é outro lado, é você ter o dom de... Vou sair em tal canto, assim, Garapé fulano de tal, aí sobe, desce terra, anda terra, aí tem que sair naquele Garapé. A gente tem que aprender tudo isso. Então
fazer o shot da picada? Vamos. Aí, inclusive, esse daí serviu muito para nós, que quando eu já tinha trabalhado com os antropólogos, né, medindo os terrenos do Paraná, aí me botaram de linha de frente para mim fazer isso, aí dava certo. Eu gritava um pro outro gritava pro outro, lá se encontrava. Aí, dia 1º de junho de 1985, mas eu fiz só 85. Dia 1º de junho do ano 85, nós ficamos todos juntos para uma grande caminhada, entre tribo de mata dentro, pra tirar uma picada. Era 40 pessoas, entre homem, mulher e menino. Com nós acompanhava uns amigos cachorrinhos. Deixamos nossa família na margem do Jordão, à espera para quando volta pra ter satisfação. Os filhinhos com saudade perguntavam até demais, falavam assim pra mamãe: para onde foi papai? A mamãe lhe respondia com dor no coração: depois foi fazer um trabalho pra toda a população. Foi tirar uma picada nas extremas do Jordão, que separa todas as águas do Breu com o Jordão, que separa todas as águas do Breu com o Jordão. Porque a nossa margem era o Breu, o Rio Breu, né, que é a frente do Juruá. Então nossas terras tinham que sair por lá. Aí o outro seringal vinha também pelas mesmas águas e encostava no nosso. Aí estava feita aquela demarcação. Aí nós marcamos o nosso Belo Monte, que era o nosso seringal. O outro marcou o Bondoso, o outro marcou o Novo Segredo, o outro marcou o Boa Esperança e o outro marcou o Alto do Bode. E os moradores. Foi isso, a história da picada. Aí virou como um shot nacional lá na região. Nós tínhamos nossos forró, nossas festas, o shot da picada tinha que estar no meio. Alô Morena, né? Era um sambinha que nós fizemos nas nossas festanças. Alô Morena, eu vim aqui animar, vou tocar meu Lá menor só para você balançar. Porque assim, vários lugares tem uma pessoa mais que a gente admira mais que o outro, né? Aí tinha uma índiazinha lá, que ela era mais solta do que as outras, sabe? Jogava o cabelo tudo canto a canto. Aí eu prestei atenção e digo: aí eu vou já fazer uma música por essa menina. Ela era meio bonitinha e tal, mas eu já estava casado, não estava muito, não podia nem mais mexer com ninguém. Mas eu fiz assim. Aí. Alô, morena, eu vim aqui animar. Alô, morena, eu vim aqui animar. Vou tocar meu Lá menor pra você balançar. Os seus cabelos compridos, eu sei que vai uriçar. É um balanço quente, sei que vocês vão gostar. É um balanço quente, sei que vocês vão gostar. Nós estamos forroreando aqui no Rio de Uraiá. As águas que banham o rio chegam em Tarauacá. Sou filho da cidade, mas deixei vir morar pra cá. Filho da cidade, mas deixei vir morar pra cá. Alô, morena, eu vim aqui animar. Alô, morena, eu vim aqui animar. Vou tocar meu Lá menor pra você balançar. Os seus cabelos compridos, eu sei que vai uriçar. É um balanço quente, sei que todos vão gostar. Nós estamos forroreando aqui no Rio de Uraiá. As águas que banham o rio chegam em Tarauacá. Sou filho da cidade, mas deixei vir morar pra cá. Sou filho da cidade, mas deixei vir morar pra cá. Foi a minha chegada quase lá, né, assim. E tem muitas outras, né, muitas canções. Qual? Só bate mesmo.
sozinho, você viu. Eu sinto falta ainda, hoje, né? E me dá muita saudade do seringal. Eu, na verdade, às vezes eu comentando com alguns amigos, eu digo, rapaz, eu era feliz e não sabia. Eu me arrependo de ter vindo para a cidade. Eu tivesse ficado no seringal, nas aldeias, e meus filhos tinham se criado tudo aí em volta de mim, genros, e netos e mais. Aí na cidade não, tudo espalhado, uns para um canto, outros para outro, né? E eu tenho essa saudade, olha assim, me marcou muito isso. Eu ter ficado lá na cidade, lá no Seringal mesmo, nas aldeias, por ali, sentindo esse clima gostoso lá da mata. E hoje a gente não tem mais, né, na cidade, é tudo diferente, é muito quente, tem o dia a dia, aqueles afazeres, o dia a dia, os compromissos, né? De casa, e eu sinto muita ausência assim da criação daquele tempo para a criação de hoje. O celular está dominando, cada um neto dos meus filhos tem um celular, a gente não tem mais aquele senta assim para conversar, assim como no passado, assim, contar histórias. Hoje está todo mundo, começa uma conversa, o telefone toca, aí o cara vai atender e nem volta mais pro assunto, aí fica por lá mesmo. E a gente fica na solidão, nós da minha idade, né? Fica assim quase. Ali na nossa região acabou a rádio de lá, acho que até fechou. Não tem mais aquela cartinha lá pro interior, tudo. Acabou. Primeiro tinha, né? Aquela hora de passar a mensagem, uma mensagem. Alô, fulano e tal, colocação, fulano e tal, assim. Hoje não, o celular tá lá. Tem um primo de Fogueira, chama-se Kim, primo Kim. Ele também casou com uma indígena. E ele é pai de 10 filhos, homem, só homem mesmo. E eu sempre converso com ele pelo telefone, né? Nesse vídeo de chamada. E a gente relata isso aí, nossas caçadas, e nossos tempos. E a gente vivia tão bem, tranquilo. Não tinha muita coisa, mas era aquilo que tinha, era tudo, seja bem-vindo, né? Era coisas boas, assim. E esse lado da gente se encontrar. A gente, final de semana, marcava aquele forrozinho lá pelo Seringal. Tava lá todo mundo, aquela noitada, aquela alegria, no outro dia ir embora. Tenho contato ainda com algumas pessoas. Assim, quase através da notícia, né? Vem, a gente conversa, a gente encontra uma pessoa, aí tem aquelas histórias, aí, rapaz, fez um instrumento assim, digamos assim, que nós adotamos muito na nossa região. Foi os três, aliás, quatro, o tambor, né? E que nós começamos no balde, né? Balde de seringa. E o cheque-cheque, né? Que é aquela latinha amassada e as colheres, né? Aquela coisinha. E depois surgiu o espantacão. A gente fabricava assim. Ia lá na mata, pegava uma madeira bem roliçazinha aqui, né? E limpava ela bem limpinha, e ajeitava direitinho. E botava as tampinhas de lata. Naquele tempo os vasilhames eram mais de lata, né? Lata de óleo, essas coisas. E a gente fazia aquelas rodelinhas assim. E na cruz, pregava ali e em cima e do lado. E fazia um ralinho do lado, para ficar. Aí colocava aí, no defumador, que era facilidade, era isso. A gente defumava o pezinho dele, que era para ele pular. Ele fazia aquela bolotinha assim, de borracha, defumada. Aí dali a festa rolava. Era esse baldezinho, o baldezinho. A gente batia assim o bichinho. E o outro com a colher do lado, e o outro com esse pontacão, e o outro com o chequezinho ali,
E às vezes nem violão tinha, era só isso mesmo. Esses instrumentinhos manual que nós chamava. E tinha que ter o cantor, né? Os cantores, né? Aí um cantava uma boa parte, outro cantava outra boa parte. E a noite enrolava. Até muitas vezes, até o dia amanhecer. Aquela alegria, assim, que não tinha mais fim. No outro dia todo mundo se despedia, as suas colocações, e ia embora. Essas festas, era mais, por, assim, como chama, posso dizer, era por vaidade, assim, por final de semana, né? Vamos fazer uma festa lá no tal canto, assim, na casa do fulano. No meu sogro, vamos lá, vai ter festa do Nicolauzinho hoje. No final de semana, sábado, né? Para domingo. Aí todo mundo estava sabendo. Um passava pro outro passava a notícia pro outro. Quando era no dia da festa, casa não cabia de gente. Depois, lá no fulano de tal, assim, e assim continuava. As festas eram assim. E também teve o tempo da eletrola, né? Nem todo mundo podia comprar uma eletrola. Nós chamávamos de eletrola. Era uma maletinhazinha assim, com a tampinha, e tinha o discozão. Aí já foi mais moderno, né? Começou os cantores que nem Trio Nordestino, os Três do Nordeste, outros mais, outros Zé do X, Luiz Gonzaga, já foi... Esses discão foi aparecendo. Mas era comida, né? Tinha comida, alguma coisa levar, para chegar lá, para todo mundo fazer na hora da refeição, aquela rodona de todo mundo comia ali. Então, esse aqui que é os pantacão, né? O pé de borracha, né? É melhor dizer. E a gente tocava assim, né? Tocava musiquinha. Conforme a música ia levando, ia dizendo, e a gente ia fazendo o ritmo, né? Desse jeito. Esse aqui e ele foi um grande sucesso lá na região. O pessoal adotaram muito bem, foi bom. Ele dava um barulho alto. Então, aqui, né, já fui aqui preparado na cidade, né? Esse aqui é um pedaço de flange, né? E esse daqui é essa rodelinha que nós chamamos, que é para dar esse... Isso aqui é cortado na tesoura. A gente corta com a tesoura. Aí por não ter... Aqui ficava melhor, porque o prego vai indo, ele vara. Aí aqui não, tem os parafusinhos que é para ele não sair. E aqui é o ralozinho, que é para... Nós usava um cabinho de colher, aquela coisa toda, assim, para fazer isso. Era isso. Eu acho que era por morte de cruz, assim, espantar o cão. Porque o povo no interior, né, não sabe nem... Acho que nem sabe se cachorro é cão, né? A cão é que se considera o cão mesmo. Então, formato de cruz, que era para não dar briga na festa e tal. Ele não podia estar no meio, né? Suponho que era isso. Ele tem que ter só os bailarinos, que bailam, e os cantores e a alegria. Então, a floresta, para mim, hoje que eu tenho mais, como nós falamos de saudade, mais conhecimento, que de primeiro ninguém dava valor à floresta, né? Quase, né? E a gente... Quer dizer, graças a Deus que lá na região que eu morei, não tinha fazendeiros, não, nem explorador dela, né? A floresta era pura mesmo. A gente fazia a derribadazinha ali na beira do rio, no Garapé, numa colocação, para fazer sua casinha mesmo. E por ali ficava, naquilo ali mesmo. Só a gente não tinha aquela intenção de hoje, que hoje a gente vê por onde anda, na beira das margens do rio, os igarapés, todo mundo destruindo a floresta para fazer pasto para gado, né? Quanto mais tem que fazer, eles fazem, né? E hoje eu sinto falta da floresta, sim. Por onde eu andei, eu regateei muito no rio, como marreteiro, vendedor à beira do rio. Eu cheguei em muitos cantos que tinha aquela cachoeira, como ali nas Duas Nações, acima das Duas Nações um pouquinho, tinha um pé de terra assim, que tinha uma cachoeira que ninguém aguentava nem 10 minutos debaixo dela, que a cabeça doía, sabe? De tanta queda d'água. Aí entrou esse negócio da pecuária lá no Jordão, né? Todo mundo interessou-se para fazer
E aquelas terras sem ter praticamente dono, eles faziam pastos e mais pasto. Teve uma cachoeira lá que nós chamávamos Mijada da Véia, essa que eu estou falando. Mataram a cachoeira. Hoje a gente passa lá, está só aquela águazinha bem pouquinho escorrendo, aquele lodozinho azul. E a cachoeira não existe mais, porque colocaram desmatações lá nas cabeceiras dela. Aí me dava uma pena. Eu fui várias vezes lá, quando eu via aquela cachoeira. Cadê a cachoeira? Foi embora. E a mata, para mim, hoje, sinto falta da mata. Sim, é aquela coisa, desmoronamento nos rios, aquele lugar tão bonito, não tem mais, né? Olha, abaixo da minha terra lá, que eu tenho uma terra, e tinha, que acabou um remanso por nome Marona. Ele era de inverno a verão, aquele remanso lindo, bonito, a gente achava que tinha até um negócio lá, uma serpente que não deixava fechar, né? E hoje você passa lá, meu Deus, tá só lá no pé do barranco, no pé daquele talhadozão, aquele mais fundozinho. Pra cá, tudo seco. A praia no meio, agora no verão, daí é praia, como você está falando. É caiano mesmo. Acabou-se. As voltas desmancharam tudo, sabe assim. Foram se acabando. E tá fundo o rio, é raso. Qualquer lugar que você for, tem que ser um canoa de 8 metros para poder vencer. Acabou-se aquele. Eu ainda possuí batelão de 17 toneladas, 11, subi no rio. Eu levei muitas coisas para o Jordão, pedra, brita, cimento, muitas coisas carreguei. E a gente chegava lá, hoje não chega mais. Não vai mais. Só se for na força do inverno, né? Mas aquela água passageira, assim, dá 4, 5 dias, já vai descendo de novo. Isso acabando. O Acre, né? O Acre, ele, para mim, é assim, que é um lugar até bom de viver. Porque eu vejo pela televisão outros lugares, né, que é mais pior do que o nosso Acre, né, assim, né, de muita sequidão, muita destruição. E eu acho o nosso Acre ainda melhor ainda. A terra, pelo menos a terra é muito fértil, né? Então, inclusive, eu fiz aquela música lá onde eu moro não existe guerra, que o que planta nasce, né? Tudo que você planta, né, nasce. Porque a terra para cá é uma terra muito fértil. Você joga um pedaço de cana lá, se deixar lá, ela mesmo assim, joga um fio de banana, o bichinho vai crescer por ele mesmo, né? Porque aquela terra ela é muito fértil, muito boa. Lá onde eu moro não existe guerra. É porque foi logo quando eu cheguei ali na minha colônia, na minha terra, aí eu plantando lá o roçado que eu fiz, e em poucos dias estava tudo bonito, milho que eu vim logo na frente, né? Aí eu disse, vai fazer uma canção nessa. Aí eu tinha uma paz lá, sabe assim, os vizinhos, tudo gente boa, tinha muita mata ainda, sabe? Eu não, tá tudo destruído, mas lá era muita mata. Eu sentia aquela alegria de estar ali, lá onde é o meu porto hoje, que é uma praia, era fundo do varejão. A gente cheguei a fazer na beira da canoa, do casco, porque ele é fundo. Hoje está uma praia lá. Então, aí nasceu a canção, lá onde eu moro não existe guerra. Vou fazer, né? Lá onde eu moro não existe guerra, só muita paz e muita união. Tem uma viola e uma mulher amada, ela é a dona do meu coração. Lá onde eu moro não existe guerra, só muita paz e muita união. Tem uma viola e uma mulher amada, ela é a dona do meu coração. Tem uma palhoça e uma rede armada, pra quando a gente quiser se balançar. Terra é tão boa que se planta, nasce, esse é o meu país, esse é o meu lugar. Tem uma palhoça e uma rede armada, pra quando a gente quiser se balançar. Terra é tão boa que se planta, nasce, esse é o meu país, esse é o meu lugar. Esse meu apelido nasceu, acho que por volta depois dos 14, 15 anos, que a gente... Não, acho que antes, menos. A gente fez um grupo de amigos, né, de bairros, né, um bairro
se uniu com outro bairro para fazer aquelas brincadeiras. E nasceu a questão do apelido, né? Todo mundo botou o apelido no outro, né? Então, lá em Tarauacá tem o Novenário de São Francisco, dia 4 de outubro, né? Termina dia 4 de outubro. E tem aquelas barraquinhas que eles faziam. Hoje é mais moderna, é cobertinha de lona, mas antigamente era palha mesmo. E fazia aquela ruazinha de lá de outro. E nós saíamos, aquela molecada, com os espetinhos assim, feito de palha de tala de buriti, para fazer as danações. Aí quando chegamos na barraquinha, um dos meus colegas disse: Zé, é bolo. É bolo. Aí, para me cutucar e entregar pro outro aqui na malandragem. Aí, no outro dia, estava completo. Zé é bolo. Nasceu daí. Zé, aí todo mundo começou a me chamar, Zé Bolo, Zé Bolo. E pronto, não pararam mais. E é engraçado que eu só atendo mais assim, por esse apelido. Se falar Zé, às vezes nem. Mas Bolo, aí já é eu. É isso, tá? A história do apelido. Lá onde eu moro não existe guerra, só muita paz e muita união. Tem uma viola e uma mulher amada, ela é a dona do meu coração. Lá onde eu moro não existe guerra, só muita paz e muita união. Tem uma viola e uma mulher amada, ela é a dona do meu coração. Tem uma palhoça e uma rede armada, pra quando a gente quiser se balançar. Terra é tão boa que se planta, nasce, esse é o meu país, esse é o meu lugar. Tem uma palhoça e uma rede.